Se você já acha difícil improvisar nas teclas brancas, imagine você improvisar nas teclas pretas. Mas neste vídeo eu vou te mostrar um caminho muito mais prático para você começar a se familiarizar com as teclas pretas e improvisar sem muita dor de cabeça. Ao contrário, você vai gostar de improvisar nas teclas pretas. Se liga só! Eu sempre falo para os meus alunos que improvisação nada mais é que uma linguagem. E como toda linguagem, você precisa de ambientação. Ou seja, você tem que criar um ambiente propício para você se familiarizar. Porque é no ambiente de improviso que você começa a desenvolver a sua criatividade. E o que é ambientação e como desenvolver na prática para começar a improvisar? Ambientação nada mais é do que você começar a estudar frases, não somente escalas, mas frases, clichês, licks de jazz, porque isso tudo vai aumentando o seu vocabulário. O engraçado é que existem vários mitos sobre improvisação. Tem gente que acha que improvisar é tocar qualquer nota aleatória. A improvisação sai toda desconexa, toda errada, não tem um sentido. Tem outras pessoas que pensam que improvisar é só pegar uma escala, por exemplo, e ficar subindo e descendo com a escala. Nada disso é improvisação. Nem tocar qualquer nota de qualquer maneira, pensando que assim está sendo criativo, que na verdade não está. E nem ficar subindo e descendo escala. Eu vejo muitas pessoas que ensinam improvisação e dizem assim: pegue qualquer escala, suba e desça e aplique qualquer coisa que vai dar certo. Não é assim. A escala, pense na improvisação assim, ó. A escala ela é fundamental. Não é que a escala não seja fundamental. A escala é fundamental. Mas a escala ela é como uma folha de papel em branco. Por exemplo, vamos pegar o tom que nós iremos praticar aqui hoje, que é a escala de Mi bemol menor. Já que a gente vai improvisar em teclas pretas, a gente tem que pegar tonalidade que tem muitas teclas pretas. E aqui eu já vou deixar a dica. Para começar a fazer esse tipo de exercício aqui, ó, estude em Mi bemol menor, que é o mesmo tom que Fá sustenido maior. Estude em Si bemol menor, isso aqui, ó. Si bemol menor, estude em Lá bemol menor. Todos esses tons vai te dar amplitude para você começar a improvisar em teclas pretas. Na aula de hoje a gente vai pegar somente o tom de Mi bemol menor. Tá bom? Vamos lá. Pense que essa escala de Mi bemol, voltando à folha em branco, pense que essa escala de Mi bemol menor, a escala mesmo, ela é como se fosse uma folha de papel em branco que você agora precisa escrever sobre ela. Você vai contar uma história sobre essa escala aqui, ó. Entende qual é a ideia? A escala eu já tenho, ela é fundamental, ela é importante, a escala está aqui na minha mão. Subir e descer ela é como se eu estivesse mostrando somente uma folha em branco. Agora, eu tenho que escrever uma história nessa escala. Entende? Você precisa ter a capacidade de escrever uma história nessa escala. E como é que escreve história? Criando frases. Tá sacando o que eu tô lhe dizendo? Esse insight aqui é muito importante. Estudar a escala assim, subindo e descendo, vai te ajudar a entender o que é a escala, as notas, a digitação correta, a você ganhar memória muscular. Mas depois que você aprende a dominar a escala, você precisa começar a escrever sobre ela. E se escreve frases. E aí agora eu vou te passar essa frase aqui, que ela é muito boa para você começar a improvisar. A frase aqui é a seguinte frase, já é uma frase avançada, mas eu vou te passar ela bem fácil. Ó. Vamos lá, a frase é essa aqui, ó. Vou tocar ela de novo, bem devagar para você ver, ó.
Aí volta. A frase é essa. Você vê que é bem jazzística, né? Você vai dizer assim, Lucas, caraca, que frase difícil, vou demorar uma vida, um século para pegar isso aí. Não. Eu vou te passar um plus agora que é muito bacana, um insight. Para você tirar frases complexas, não precisa você querer pegar tudo de vez. O que é que você faz? Isso aqui é uma... Pense assim, ó. Eu não falei na folha de papel para você contar a história. Pense que essa frase inteira... Pense que essa frase inteira é uma história completa. Uma história que tem início, meio e fim. E aí o que é que você vai fazer agora? Como toda história nada mais é do que você ir juntando as frases, né? E conectando as frases até que as frases em si gerem sentido. Então você vai pegar frase por frase. Você vai dividir, pegar esse tudo aqui e dividir. E aí eu vou te passar aqui essa divisão exata. Você vai começar primeiro com essa frase aqui. Aí vai ficar somente nela. Outra coisa boa, ó, como eu tô falando de frase, você vocalizar a frase que você está praticando vai te ajudar mais na internalização, tá bom? Esse solfejo te ajuda, então vocalize, ó. Vocalize brincando mesmo. Aqui eu já tenho a primeira frase. E você percebe que aqui eu já estou contando uma história e eu tenho várias técnicas embutidas. A primeira técnica é a técnica de bebop, em closure note. Eu estou fazendo aqui, ó, um enclosure note, que é aproximações cromáticas. Eu faço o enclosure, e quando eu chego nesse mi bemol aqui, é só descer com o arpejo descendente. Eu pego o arpejo da tríade de mi bemol menor e desço. E aí você vai ficar somente nessa primeira frase e aí vai ficar praticando. Beleza? Essa é a primeira frase. A segunda frase. Novamente. Sempre vocalizando. Vamos lá. Se você perceber, eu fiz aqui uma apogiatura, faço um caminho melódico aqui dentro da escala. A escala que eu estou utilizando, você sabe que é a escala de mi bemol menor, certo? Apogiatura. E aqui você percebe que eu utilizei a mesma coisa, o arpejo descendente de mi bemol menor, só que eu estou descendo agora na segunda inversão do arpejo, ó. Então a segunda frase fica. Aí termina aqui, ó. Aí você só vai praticar ela agora. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Beleza? Então já foi a primeira frase. Segunda frase. Terceira frase. Terceira frase posso fazer isso aqui, ó. Tá bom? O que é que eu tô fazendo aqui, ó? Eu começo com a nota de aproximação cromática, que essa nota faz parte, mesmo sendo de aproximação cromática, esse Fá faz parte da escala, ó. E aqui eu chego nesse Sol bemol, ou Fá sustenido.
e desço de novo o arpejo aqui, ó, do Mi bemol menor, só que na primeira inversão, ó. Você percebe que na primeira frase eu fiz o arpejo do Mi bemol maior na fundamental. Na segunda frase, ó, eu fiz o arpejo do Mi bemol menor na segunda inversão. E na terceira frase, eu fiz o arpejo do Mi bemol menor na primeira inversão. Percebe que eu estou utilizando aqui a ideia dos arpejos da tríade com as suas inversões. Olha como é poderoso você pensar em arpejo de maneira conectada, entende? Utilizando a fundamental as inversões. E aqui o enclausury, ó. O enclausury, que são aproximações cromáticas. Chego aqui no Mi bemol e entrego na quinta. Então eu tenho a primeira frase. Vou fazer o recorte. Primeira frase. Segunda frase. Terceira frase. Vou fazer tudo junto. Pronto. E aqui você tem uma frase pronta. E aqui você tem uma frase que você consegue estudar de maneira fixa para desenvolver o seu fraseado e criar uma história. Você estudando essas frases aqui, o que é que você vai ganhar e vai começar a desenvolver? Isso aqui quase ninguém te fala, mas eu vou te explicar. Primeiro, você vai começar a reeducar seus dedos. Como assim? Olha, isso aqui é muito importante. Entenda o que eu vou dizer. Ó. Se você entender o que eu vou falar aqui para você, você vai sair na frente de muita gente. Quando você pratica escala por muito tempo, por exemplo, se você pratica a digitação dessa escala aqui, ó. Você vai praticar a digitação dessa escala do Mi bemol menor, certo? Quando você fica praticando a digitação, e aí você pensa assim, poxa, quando eu pegar essa escala e deixar debaixo dos dedos, eu vou improvisar. Mas você já percebeu que quando você pratica a escala por muito tempo, você fica com... Eu não vou dizer que é vício, que não é errado você praticar a escala com os dedos certos, não é o vício. Mas a sua mão meio que fica mecanizada e programada para sempre acertar sempre as mesmas notas, você não consegue criar uma variação. Sua mão só vai ficar no padrão da escala, você não consegue sair disso aqui, ó. E aí quando você tenta fazer uma coisa fora, tipo criar uma frase que precisa utilizar arpejo, a inversão do arpejo, arpejos mais sofisticados, você não consegue sair disso aqui, ó. Você não consegue criar conexão de arpejo. E aí que tá. Não é que é errado você estudar escala subindo e descendo. Isso vai te dar a memória muscular, como eu estou dizendo. Mas você pode desenvolver uma mecânica exacerbada. Você pode não conseguir fazer improvisação fluida porque você está sempre acostumado a subir e descer na mesma posição. Quando você estuda fraseado dessa maneira, e é por isso que os grandes pianistas de jazz fazem isso, de estudo de fraseado, você começa a reeducar os seus dedos. Ou seja, além da posição fundamental que você precisa estudar a escala, você começa a criar uma reeducação nos seus dedos e seus dedos começam a fluir mais livremente e passear sobre a escala. Porque observe, quando eu faço uma frase dessa aqui, ó, observe como os meus dedos, eles passeiam diferentemente, ó. Eles começam a criar um padrão diferente e eu começo a fazer as trocas de dedos de uma maneira mais diferenciada e isso vai aumentando o meu poder de criar movimentação. Porque não é somente você saber as notas certas que tocar. Você tem que saber as transições certas entre os dedos para que o seu improviso fique mais fluido. Porque os seus dedos, o seu dedo para improvisação
igual que a língua é para as palavras. Ou seja, a língua é um músculo que a gente precisa trabalhar para que cada vez mais ela fale melhor. Por exemplo, se você for falar inglês, o seu sotaque vai ficar travado porque sua língua não está acostumada. Entende? Mas com o passar do tempo, você no ambiente ali você consegue falar. É a mesma coisa aqui, ó. Você está acostumado a fazer as digitações corretas da escala, porém, quando você passa para frases, você vai começando a criar essa reeducação dos dedos e os seus dedos vão começando a destravar. Isso aqui é um plus que muita gente não se toca, tá bom? E quando o seu dedo começa a destravar, você vai criando independência. Ó. Aqui você está criando independência dos dedos, ó. Observe que eu estou usando aqui muito os dedos 1, 2, 3 da mão, mas também eu estou usando aqui os dedos 4 e 5. Ó. Isso causa independência, porque você vai começando a criar resoluções mais otimizadas. Tá bom? E aí você começa a construir frases mais melódicas. Quando você tem essa reeducação dos dedos, você tem independência de dedos e você começa a distribuir bem, né? A causar boa distribuição entre entre a escala, porque a frase é isso, é uma boa distribuição de notas entre a escala. Você começa a construir frases mais melódicas, frases que se conectam. Eu acabei de te mostrar que são 3 frases aqui que se conectam. Ó. Primeira frase, vou conectar. Vou conectar. Ó. Frase 1. Conectei. Conectei. Eu começo a criar frases mais melódicas, então a minha improvisação começa a ganhar corpo. E aqui eu vou te mostrar, explorando todo esse conceito, que você estudar dessa maneira que eu te mostrei aqui é um ótimo caminho. Quer saber por quê? Eu só separei em 3 frases que se conectam. Você pode improvisar aqui, ó, e pode utilizar qualquer uma das frases. Olha como isso aqui você vai ganhar um arsenal incrível. A frase 1. Agora eu vou para a frase 2, ó. Então a ideia para você começar a improvisar sobre as teclas pretas não é somente saber qual escala você vai tocar, e sim, com a escala na mão, você saber contar uma história sobre ela. E essa história é criada através de frases como essa. Ó. Através de frases como essa. E o jeito de estudar essas frases é você fragmentá-las. Frase 1... Frase 2, frase 3. Você vai fragmentando isso e vai estudando cada uma. Aos poucos você vai começando a entender como funcionam as conexões. E além disso, vai te beneficiar a você trabalhar a sua correção de dedos, não ficar somente na mecânica da escala subindo e descendo, mas você vai começar a criar variação de dedos sobre a escala, e essa variação vai te trazer uma independência na qual você vai passear melhor sobre a escala e você vai começar a criar frases que se conectam. Eu fiz esse vídeo porque eu tenho certeza que você pode improvisar com mais criatividade e com consciência. E é por isso que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o link com o meu combo de todos os meus cursos. São 11 cursos com acesso vitalício que você pode estudar com vários exercícios, com várias técnicas e aulas práticas, tá bom? Se você quer saber mais, o link está aqui na descrição.